Olá, eu me chamo Ana Júlia e o tema da minha pesquisa ele ainda não está muito bem delimitado, mas será algo relacionado à percepção de riscos, à percepção de risco e dos vieses cognitivos na transformação de inovações ambientalmente sustentáveis em negócios. E aí, nesse trabalho, eu quero mapear os fatores e os vieses cognitivos relacionados à percepção de risco e como esses vieses cognitivos eles afetam a decisão de transformar ou não uma inovação sustentável em negócios. E aí também verificar se as características dessas inovações elas afetam e elas interagem com esses vieses cognitivos. Eu imagino que no decorrer da minha pesquisa eu use dados qualitativos e dados quantitativos. Qualitativos porque essa minha pesquisa ela terá como enfoque as patentes da UFESA. Então, eu imagino, eu ainda não defini isso muito bem com a minha orientadora, mas pelo que eu entendi, nós iremos fazer entrevistas com os pesquisadores que conseguiram obter a concessão dessas patentes. E eu também imagino que nós podemos usar uma parte quantitativa a partir dos documentos, da análise documental, daqueles documentos que são recebidos no momento que se obtém a patente. Porém, ainda não é algo certo de que terá essa parte quantitativa, ainda não é algo bem definido. Então, eu imagino que para minha pesquisa, de acordo com os testes que nós estudamos, eu imaginei que poderia ser o teste de Friedman, que aí seria para comparar essa percepção de risco em diferentes contextos. Por exemplo, o seu nível de aceitação no mercado, ou então o seu impacto ambiental. Seria estudar diferentes contextos dentro da percepção de risco, tipo, a visão do pesquisador de percepção de risco relacionado a impacto ambiental, a visão do pesquisador sobre a percepção de risco relacionado ao potencial mercado. E aí, isso seria possível a gente verificar como um sujeito ele vai analisar diferentes cenários. Ou eu imaginei que eu também posso usar o teste de Kruskal-Wallis, que aí eu conseguiria fazer uma comparação entre diferentes grupos, entre diferentes áreas do conhecimento. Por exemplo, eu conseguiria entender a percepção de risco de um engenheiro e depois comparar essa percepção de risco de um engenheiro com um agrônomo, por exemplo. E aí, de repente, fazer uma análise comparativa entre as diferenças de percepção de risco de cada área. Então, não é algo bem definido, pode ser que eu não utilize esses testes, mas diante do que eu tenho até agora, de como eu imagino que será a minha pesquisa, eu imaginei que esses testes iriam se adequar, iriam atender à minha demanda.